bem-vindos ao Psicologia e Espiritualidade, na TV Evangelizar, a rede católica da Igreja. Eu sou a psicóloga Adriana Poteschi e o tema de hoje é a arte da escutatória. Sim, escutatória. Não temos tantos cursos de oratória? Hoje nós vamos aprender a ouvir. Este termo escutatória vem de um livro de crônicas de Rubem Alves, que se intitula O Amor que Acende a Lua. Ali, esse autor escreve sobre o silêncio na alma que é necessário quando a gente ouve o outro. Nós sabemos ter esse silêncio na alma? Uma professora minha dizia, por exemplo, que para ouvir um paciente eu preciso chegar de mãos vazias, sem livro nenhum, sem teoria nenhuma, para simplesmente ouvi-lo primeiro. Essa escuta da alma, nesse texto também, fala sobre os índios nos Estados Unidos, onde eles sentam simplesmente primeiro, num grande silêncio, e de repente alguém fala aquilo que é essencial. E logo se volta o silêncio. Porque seria um tremendo desrespeito falar logo após aquilo que alguém falou. Os pianistas também são assim. A Janaína Pavani, antes de iniciar uma música, ela faz um pequeno silêncio na alma, para então executar aquilo que é essencial. Não basta o silêncio de fora, é preciso o silêncio de dentro. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, a gente fica de boca quieta. Ninguém fala. Para simplesmente se ouvir um silêncio que de tão profundo dá vontade de chorar. Eu respeito essa catedral que é o outro, eu discuto as relações, a discussão de relação com o marido com esse respeito? Ou não? Enfim, para mim, como diz Rubem Alves, Deus é isso, a beleza que se ouve no silêncio. Nós vamos aprender a isso, ouvir o outro, ouvir a si e ouvir a Deus. Nós vamos começar ouvindo a música no teclado, Janaína Pavani no piano, né? E a Marine Lima, de novo conosco, fazendo brilhar o Psicologia e Espiritualidade. Eu guardarei tua palavra em meu coração. Na tribulação invocarei teu santo nome. A tua destra me sustenta, da aliança não me esquecerei. Tua palavra me alimenta, não vacilarei. Leva-me às águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Leva-me às águas profundas, fala ao meu coração. Também como convidado, eu tenho o palestrante Anderson Novello, que é mestre em literatura, especialista em ensino de arte, ator e professor. Muito bem-vindo, Anderson. Obrigado pelo convite. E obrigado por esse lindo texto de Rubem Alves, que você me forneceu, que foi o que também te inspirou, e daqui a pouquinho você fala sobre isso, não é? Perfeito. Eu tenho também a honra de ter presente aqui o padre Renato Andrade, que veio de Petrópolis. Eu tenho o maior orgulho de ter o senhor ao meu lado, padre. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Adriana. Eu que agradeço esse convite. Para mim é uma honra poder estar aqui no seu programa. Porque o padre Renato, ele é atualmente pároco da paróquia de São Sebastião, de Indaiá, não é? É professor titular da Faculdade de Teologia do Seminário Diocesano Nossa Senhora do Amor Divino
e professor de Ética e Teologia da Universidade Católica de Petrópolis, além de fazer um trabalho assim gigante com a juventude, com os universitários, e ele simplesmente parou Petrópolis no mês de julho. Conta um Bondade pouquinho sua. dessa história, o que foi que o senhor fez com aquela cidade que lotou de jovem, padre? Bondade sua. A gente nunca faz nada sozinho, né? Sempre tem muita gente por trás ajudando. E foi a nossa jornada diocesana da juventude. Foi Foi um lindo, momento foi maravilhoso, lindo. com muitas tendas temáticas, um palco principal. Uma espécie um pouco de raléu, assim, sabe? Naqueles mesmos moldes. Mas foi uma experiência maravilhosa mesmo. Depois vocês acessem o Face do padre para vocês verem essas fotos. Anderson, esse tema, essa poesia, essa crônica, mexeu contigo algum tempo atrás. Foi. E aí? O meu interesse pelo tema, na verdade, ele vem da minha observação do dia a dia, né? Da minha família, dos meus amigos, dos meus alunos, principalmente, a capacidade que as pessoas têm de fato, ouvirem umas às outras. Eu, às vezes, observo que os diálogos não são diálogos, são dois grandes monólogos. Uma verdade. pessoa é uma disputa, assim, quem fala mais e quem ouve menos. Mas não há, na verdade, uma disposição de você realmente ouvir o outro. E tem curso realmente, né, de oratória e não tem de escutatória. Ah, sim, isso é uma coisa bem interessante. Se a gente for pesquisar por aí, né, oferecem-se muitos cursos de oratória, ou seja, treinar a pessoa para falar bem em público. Essa preocupação é bem legítima, né? Como que você vai se expor diante de um público? Mas não se, o Rubem Alves, inclusive, fala, não se vende por aí um curso de escutatória, o que seria um paradoxo, né? Estamos treinando pessoas para falarem bem e não estamos treinando pessoas para ouvirem as pessoas que falam bem. Ou seja, não adianta falar bem porque ninguém está te ouvindo também. Ninguém está te ouvindo. E vamos testar o nosso ouvido? Vamos ver se a gente ouve realmente a letra de uma música. Marine, canta um pedacinho da música Flores, é do Titãs, isso? Canta um pedacinho para nós. Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Os punhos e os pulsos cortados e o resto do meu corpo inteiro. Há flores cobrindo o telhado e embaixo do meu travesseiro. Há flores por todos os lados, há flores em tudo que eu vejo. A dor vai curar essas lástimas, o soro tem gosto de lágrimas, as flores têm cheiro de morte. A dor vai fechar esses cortes. Flores, flores, as flores de plástico não morrem. Obrigada, Marine. Então, vocês acreditam que essa música, enquanto o Anderson era numa época da sua vida radialista, as pessoas ofereciam essa música para alguém que estivesse fazendo aniversário na cidade? Afinal de contas, são flores, você quer oferecer flores, mas qual que é o significado da música, Anderson? Então, vamos lá. Eu não era radialista, eu apenas trabalhava na rádio. Ah, sim. Mas era a época que as pessoas ligavam para oferecer música umas às outras, enfim. Tinha uma cultura de escolher uma música, os ouvintes escolhiam músicas para oferecer para outros ouvintes. E se você for fazer uma análise um pouquinho mais atenta da letra dessa música, se você pegar a letra e olhar com atenção, aquelas palavras ali, o narrador dessa música, na verdade, é uma pessoa que já morreu. Pois É é. um defunto. A letra está dizendo isso, né? Ele diz assim: olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho, chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteiro. Qual canteiro? O canteiro de onde a pessoa foi enterrada. Aí vem os punhos e os pulsos cortados. Sim, ainda foi um suicídio. E o resto do meu corpo inteiro. Então, dificilmente uma pessoa que tem os punhos e os pulsos cortados e o resto do corpo inteiro ainda esteja viva. Daí ele fala, há flores em todos os lados e embaixo do meu travesseiro. Sim, Se você essa for era a pensar a imagem. imagem de um caixão, né, a flor vai estar ali debaixo do travesseiro do defunto. Então, as pessoas não prestam atenção no que está sendo dito. É porque tem a palavra flores, né, e é um símbolo de
de generosidade, de gratidão, de agradecimento, elas ofereciam a música umas às outras como se elas estivessem, né, fazendo uma grande homenagem. Uma grande homenagem. Eu nunca vou oferecer essa música para o senhor, eu prometo, tá? Obrigado. Mas na liturgia, Depois dessa explicação. na liturgia não acontecem esses equívocos, padre? Olha, na questão da música, eu acho que na nossa cultura como um todo, a gente tende sempre a ficar na embalagem e não perceber o conteúdo, né? Ele está citando a letra de uma música e é impressionante, ficamos só na flor, como se o nome, o título, as flores, né? É propriamente a embalagem. Na liturgia, a experiência da flor tem outro sentido, é o sentido da alegria, das cores, né? Da beleza da criação, né? O louvor a Deus que cria a diversidade toda, quer dizer, tem outro sentido. Mas eu entendo muito bem o que você está explicando, porque é um pouco sinal do nosso tempo, né? A gente não para ouvir. É verdade. E A os gente não- nossos ouvintes? Oi? Desculpa, te cortei. Conclua. A gente não precisa ir muito longe falar de música popular brasileira, né? Se você pegar as cantigas de roda, as cantigas infantis, e se você pegar a música Atirei o Pau no Gato, as crianças cantam, sabem a letra, cantam, brinco de roda, mas se você perguntar para elas o que é do berro, no meio da música elas falam do berro, pergunte para uma criança o que é do berro, ela não sabe ela te não responder, sabe. porque ela não percebe que é do berro. Não é? E mais para frente da música que fala Dona Chica admirou CC. É assim que as crianças Sim, cantam, né? é. Pergunta para uma criança, mas o que é admirou CC? Ela não sabe, né? Não presta atenção. É admirou-se. E que tipos de mal ouvintes nós temos, Anderson? Isso é bem, bem interessante. Prestem atenção para ver qual é o ouvinte que você se identificaria. Vamos lá. Eu vou falar de alguns tipos de maus ouvintes, na verdade. Tem o mau ouvinte, aquele que não te ouve, não faz nenhuma questão de fingir que está interessado na sua conversa, né? Esse é o pior tipo, porque ele nem disfarça que não está prestando atenção. Tem um ouvinte que te dá qualquer devolutiva. Quando você está falando com ele, ele está ali, ele está olhando para você com uma cara, né, amena, com um leve sorriso, mas você percebe no fundo dos olhos que ele não está prestando atenção. E no final ainda fala um comentário que não tem nada a ver com o que você estava falando. Você está falando lá, por exemplo, que... Trágico, né? Isso é trágico, padre. Você está falando, por exemplo, que está numa crise com o seu companheiro porque vocês gostam de estilos diferentes de música. Você gosta de rock, ele gosta de música sertaneja e vocês vivem brigando. Ele pega, passando por aqui pela peneira dele, uma palavra qualquer, por exemplo, rock. E na devolutiva, ao invés de ele Falar da briga do casal. falar da briga do casal, ele te diz: eu também gosto de rock. Você já ouviu o último CD e tal? Enfim, ele não está prestando atenção Sim. no que é mais importante na conversa, Sim. que é a tua Claro. briga, o teu desentendimento, o fato de você gostar de um outro estilo Claro. musical. E o terceiro tipo? O terceiro tipo é o que se transforma em assunto a qualquer custo, né? Todo mundo tem uma tia assim, né? Que você chega contando para ela: tia, dormi mal, tô com uma dor no pescoço. Daí tua tia vai falar: mas eu tô com uma dor no pescoço, uma dor nas costas, uma dor nas pernas. A dor dela é sempre maior. Qualquer assunto verdade. que você chegue dizendo, ela se transforma imediatamente no assunto e puxa o foco da conversa para ela. Muito E esquece bem. aquilo que você está falando. Muito interessante. E então, já se identificou que tipo de ouvinte você é? Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Estou te esperando. Ao meu redor procuro entender o que virá, se bem longe eu vou estar diante de ti. Eu entreguei os meus caminhos pra te sentir e nunca mais chorar sozinho. Mas cansado estou e fraco a esperar que a tua doce voz venha meu sono despertar. Manda teu espírito, vem me abraçar, pra eu não chorar. Preciso de ti aqui.
Estamos de volta no Psicologia e Espiritualidade, na TV Evangelizar, a rede católica da igreja. O tema de hoje é a arte da escutatória e a música que a Marine cantou faz a gente pensar, né? E se Deus mandar esse espírito, será que a gente sabe escutar esse espírito falando com a gente? Porque não é fácil não é, padre? É difícil escutar a voz de Deus às vezes, não é? É preciso fazer silêncio, né? É verdade. E é uma arte, né? É uma arte. Nós vamos passar agora o trailer de um filme que eu amo, já indiquei ele numa outra situação aqui também, que é Sons do Coração, que trata da história de um menino que era adotivo, vivia num orfanato, mas sentia no seu coração que ele tinha que buscar seu pai e sua mãe verdadeiros. E ele simplesmente segue essa voz que tem dentro dele até encontrar esses pais. Acompanhem o trecho do filme. I believe in music the way some people believe in fairy tales. What I hear came from my mother and father. Once upon a time, they fell in love. What are you looking at? Tonight the sky I have to go. Let me walk you home. No, it's complicated. Hey, reminds me how you love. listen to me. Dad. You have to give the baby up. Lila. Walking through winter time. Somewhere inside me, I know that they always wanted me. Where is he? Shine. How long have you been here? 11 years and 16 days, and I've been counting. The music, I thought if I could play it, they would know I was alive and find me. We're never gonna see your parents again. If they don't find us, we'll just have to go find them. What's the point in singing? She's not gonna hear me. Can I help you out? I'm trying to find my son. Name? I don't know. You gotta love music more than you love food, more than life, more than yourself. Remember Mozart? It was like a musical pie. Prodigy. Exactly. Well, I have one of those, and he's living under my bed. Why is it so important that you want him now? I've always wanted him. The number one heat wave, August Red! It's like someone's calling out to me. Only some of us can hear it. Only some of us are listening. I know it sounds crazy. I can hear him. I swear I can hear him. Let me out! Let me out! This is him. You know what music is? Harmonic connection between all living beings. It's all around us. All you have to do is listen. Realmente eu me emociono toda vez que eu vejo esse trailer e esse filme. Mas, padre, como Espetacular, né? é lindo, é lindo. Você não pode deixar de ver, né? Pode deixar, tá na minha lista já aqui. Isso mesmo. Mas assim, como é esse escutar essa voz de Deus, ou desse som interno, dessa música que vem do céu? Como é isso, padre? Me ensina. Sempre, eu também estou aprendendo. É. Eu acho que isso é um aprendizado para toda a vida, escutar Deus. Eu acho que é sempre ir ao encontro da nossa própria essência, né? Quando a Bíblia nos diz lá no primeiro livro, no livro do Gênesis, né, que nós fomos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus, né? Essa essência de Deus, essa parte bonita, essa realidade tão profunda dentro da gente, que eu acho que é o exercício diário, né? É um exercício, escuta. não é? É um exercício. Madre Chantal, que vive aqui pertinho de Curitiba, no Mosteiro, ela tem quase 90 anos, mais ou menos ali, não é? E outro dia, conversando com ela, ela dizia assim, eu estou numa fase onde o meu processamento auditivo já está deteriorado, então eu não consigo mais ouvir direito as pessoas, então me sobra mais tempo para ouvir Deus. Olha, que maravilha, hein? Que ensinamento lindo, né? É verdade. Eu vejo assim, na Sagrada Escritura, né, quando a gente vai olhando as palavras, né, dos profetas, dos patriarcas, ou até no Novo Testamento, a gente vai percebendo a natureza daqueles homens tão simples como nós, né, com as suas fraquezas, seus limites, as suas mazelas, mas ao mesmo tempo alguns exemplos muito pontuais, assim, que eu acho que pode servir como um itinerário para nós aprendermos a escutar a Deus, né? Eu me lembro agora, por exemplo, um modelo de escuta de Deus, Samuel, né? Samuel, que insistentemente quer ouvir a Deus. E ele pensa que é Eli, se levanta, Eli,
Me chamaste, me chamaste. Quem me chamou, quem me Ele chamou. está ali querendo saber, né? Aquele desejo profundo, né? E ele não volta a deitar-te, né? Volta a deitar. E ele vai, né? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Esse desejo, eu acho que tem aí um esforço humano e uma graça. Acho que é um encontro de duas realidades. O esforço tem que ser diário. De perceber a Deus nas pessoas. Nós estávamos falando aqui agora, na dificuldade que nós temos de ouvir uns aos outros, de perceber a Deus na natureza criada. O Papa acabou de lançar uma encíclica, né, falando sobre a casa comum, Laudato Si, né, justamente sobre esse tema da ecologia, que é tão importante hoje, né? Então, se eu estiver lá, curtindo a Ilha do Mel, que é um lugar lindo aqui perto de Curitiba, e estiver simplesmente em silêncio, eu posso dizer que de alguma forma eu estou ouvindo Deus? Com certeza. Ai, que bom, padre, Com porque eu não certeza. consigo ouvir essa voz de Deus, assim, que fala no ouvido, como algumas pessoas dizem, né? Eu ouvi Deus dizendo tal coisa, eu não consigo, padre. Mas Sim. é bom saber que eu escuto um silêncio de Deus, então. Eu acho que a gente não pode colocar Deus em algumas gavetas que a gente elege, né, para dizer Deus só fala aqui, eu só fala dessa forma. Deus é Deus, né? Deus é Deus. Quem somos nós, né, para medir a Deus com a nossa régua? É, perfeito, perfeito. Quem somos nós? E talvez um exemplo bonito disso seja o profeta Elias do Monte Horebe, né? Ele está fugindo lá da perseguição da rainha Jezabel, ele tinha desafiado os profetas de Baal. E o trecho é lindo, né? É dramático, mas ao mesmo tempo é bonito porque Elias vai para a montanha e ele quer ouvir a Deus uma resposta. Eu fui fiel a ti, por que você não me fala, né? No fundo é isso, ele está querendo ouvir a Deus. E aí vem lá um trovão, né? Vem um terremoto, vem tudo, e Deus não fala nenhum daquelas manifestações grandiosas, né? E ao ouvir o murmúrio de uma brisa suave, né? Elias esconde o rosto e se coloca na gruta. Ou seja, o murmúrio de uma brisa suave. Olha que lindo. Talvez seja isso que você dizia agora. Que Como é que é a Ilha do Mel? Como A chama? Ilha do Mel, o senhor tem que conhecer. Opa! O senhor vai me dizer depois, Tá bem. mandar as fotos de lá. Tá bem. Anderson, você falava nas suas palestras, você fala em suas palestras, que a gente precisa aprender a ouvir, né? Então, enquanto o padre falava, tem uma dica que você possa nos dar? Então, como é esse aprender a ouvir, seja o outro, seja o namorado, o esposo, a esposa ou até Deus? Se a gente for resgatar nossas próprias histórias lá na escola, você vai perceber que a escola foi bastante empenhada em te ensinar a escrever, a te ensinar a ler, mas eles partem que a escuta é um pressuposto. O professor chega na sala e você tem que silenciar e tem que ouvir como se fosse muito natural. Então a escuta ela pode ser aprendida. Se a gente for pegar o exemplo da música, aproveitando o gancho, e o próprio texto do Rubem Alves, em relação ao que vocês estão falando, o Rubem Alves vai dizer, para se escutar e para ouvir o outro, é preciso fazer silêncio. Tem uma frase que diz, né, a paz que você procura está no silêncio que você não faz. Então, as pessoas, às vezes, parece que elas têm medo de ficar em silêncio. Vamos pegar o exemplo da música. O que era ouvir música antigamente? Ou antes, né, o hábito de ouvir música. Você pegava o seu disco de vinil, colocava o disco, pegava o encarte e ouvia a música. Você estava 100% presente ali, ouvindo a música, se dedicando a entender o que o cantor estava cantando, o que a letra queria dizer. Hoje em dia, a música parece que ela se tornou um ruído a mais na vida da pessoa. Nossa. Eu dirijo enquanto ouço música. É Eu limpo a verdade. casa enquanto ouço música. Então, é multitarefas, né? Eu coloco o foco em várias coisas ao mesmo tempo e acabo não fazendo direito nenhuma delas. Então, talvez uma primeira lição seria aprender a ouvir de novo uma música. Vocês estão vendo? Não é tão difícil assim. Nós vamos para um breve intervalo, enquanto isso você vai pensando aí. Ou melhor, não pensa hoje não. Silencia, fica em silêncio, até a gente voltar daqui a pouquinho. Estamos de volta no Psicologia e Espiritualidade, na TV Evangelizar, a rede católica da Igreja. Sou a psicóloga Adriana Poteschi, com meus convidados, Padre Renato, o palestrante Anderson, a nossa cantora Marina e a nossa pianista Janaíne Pavani. O tema de hoje é a arte da escutatória, onde nós estamos vendo aqui que nós não sabemos escutar direito. Anderson, você escolheu mais uma música para Marine cantar. Que música é?
Isso. Todo mundo tem uma história de música que cantou errado a vida inteira, vai descobrir depois de anos que sempre cantava errado, né? E eu vou pedir para ela cantar Vento, Ventania, do Biquíni Cavadão, Então da canta, banda Mari. Biquíni Cavadão, só para eu contar como meu amigo Esse trecho. entendia a Ok. música. Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas nos fios, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar, me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. E aí? Então, a última estrofe que ela cantou foi Me leve para qualquer canto do mundo, ele está falando de lugares do mundo, Ásia, Europa, América. Certo. E o meu amigo cantou a vida inteira. Me leve para qualquer canto do mundo, as gaivota, América. Aí você fica pensando, além do erro de concordância, o que as gaivota, né, tem a ver com o contexto de você viajar por onde o vento te levar. Socorro, padre. Mas É verdade, isso o que acontece que muito, é muito comum, né? Isso Meu também. marido é rei nisso, entendeu? Ele é rei nisso, né? Mas o que é isso? É defeito de fábrica nosso? Deus mandou a gente com algum defeito de fábrica na escutatória, padre? O que acontece? Eu creio que não, né? Deve ser algum tipo mesmo de vício, talvez não ouvir rapidamente, não prestar devida atenção, né? É porque assim, ó, você ouvir, né, deixar que as ondas sonoras entrem pelo teu ouvido, né, você ter a habilidade física de ouvir, não significa que você está entendendo, compreendendo e processando a informação, né? Eu penso que tem gente que apenas escuta com a orelha, escuta né? com a orelha e não e não processa. reflete, não processa sobre aquilo que está ouvindo. E inclusive tem problemas mesmo que é tratado na área da fonoaudiologia, que é o processamento auditivo. Tem crianças que às vezes não apreendem o conteúdo, não é? Não é porque eles não estão ali presentes, eles estão ouvindo, mas não há um processamento daquilo que eles ouvem com aquilo que eles realmente precisam compreender e entender. Padre, me corrija se eu estiver errada, né? Mas essa questão do ouvir o outro, eu posso dizer que está faltando empatia, que é sentir o que o outro sente? Olha, é muito difícil a gente dizer quando há empatia e quando não há empatia, porque isso é muito pessoal, né? Da gente atribuir isso de forma geral, assim, né? Eu acho que é muito mais o processo que vivemos hoje na pressa, na correria, talvez na eleição dos próprios interesses, né? Vivemos hoje mais do que nunca numa sociedade em que eu elejo os meus interesses e todo mundo tem que se adequar a eles, né? Talvez aí um processo de vaidade também, né? O meu eu está sempre no centro, em primeiro lugar. né? Então nós estamos pecando talvez justamente na arte de amar, Talvez, sem porque dúvida. amar o outro, eu acho bonita essa analogia, não é? Mas já me ensinaram que amar o outro é fazer com que aquele momento presente seja inteiramente desse outro que está ali na minha frente agora. É a arte de amar, é a arte de ser cristã. Mais ou menos isso, padre? E isso, o dom é o dom de si, né? É a capacidade de fazer com que esse dom ocorra. E não é fácil, né? Sair de si não é fácil. Porque é um se doar, né, padre? É Com um se certeza. doar, esquecer de si e um se doar, que é amar. Sim, é sempre a experiência do amor, é sempre uma experiência sempre de autodestruição, né? Você morre verdade. sempre um pouco para si mesmo. É verdade. E não é fácil morrer, né? A gente precisa pensar se a gente não está realmente muito egocêntrico, sabe? É o que eu sou e as coisas em volta têm que funcionar do meu jeito e dane-se o resto. E a gente precisa cuidar, inclusive, com os nossos filhos. Anderson, conta sobre aquele livro lá, como se chama mesmo? Tem um livro muito bacana de literatura infantil que chama Agora Não, Bernardo. Tá. É a história de um menino que tenta de todas as maneiras a atenção da mãe. Ele chega para a mãe falando, oi mãe, e a mãe sempre responde para ele, agora não, Bernardo. Ele tenta falar com o pai fala, agora não, Bernardo. Todas as tentativas de aproximação são frustradas. Aí ele fala, eu vou para a rua e o monstro vai me pegar. E eles dizem assim, agora não, Bernardo. E o Bernardo vai para a rua, o monstro engole o Bernardo e o monstro volta para a casa do Bernardo. Tenta falar com a mãe do Bernardo, né, com um rugido de monstro, e a mãe do Bernardo nem olha e responde, agora não, Bernardo. Ele tenta falar com o pai ignora. E a história, apesar de estar catalogada como literatura infantil, é uma história direcionada aos pais, de um menino que
dá todos os sinais de que precisa de atenção, de que precisa que alguém o ouça, e os pais simplesmente o ignoram a história toda. E esse monstro pode ser comparado a uma droga, seja lá o que for. E a gente está realmente escutando os nossos filhos, porque os filhos têm muitas maneiras de mostrar que estão sofrendo. Às vezes é agredindo, às vezes é ficar trancado no quarto, às vezes é ficar 24 horas no videogame. Isso, às vezes, é um pedido de socorro da alma mesmo, que a gente precisa estar atento. Interessante a fala do Anderson hoje, quando vivemos numa sociedade em que é a sociedade da cabeça baixa, né? Todo mundo com o smartphone, né? Ninguém mais quase que se olha, né? Você observa, por exemplo, nos restaurantes ou lugares onde tem uma concentração maior de pessoas à mesa. É impressionante a incapacidade que temos hoje de deixar de lado até aquele aparelho, né? Parece que é um aparelho a mais no corpo, um aparelho respiratório. É verdade. É impressionante, né? E com certeza essa história que você está contando, né? Agora não, Bernardo, talvez seja mesmo uma situação do nosso tempo, sabe? Há uns dias atrás eu via um bispo, um amigo nosso, talvez esteja nos acompanhando agora, Dom Paulo Francisco Machado, bispo de Uberlândia. Ele estava fazendo uma homenagem para um padre já bem idoso lá da nossa diocese, que faz um trabalho sensacional com a educação, entende? Gastou a vida inteira assim, fez 50 anos de sacerdócio agora recentemente. E ele dizia que a nossa geração é a geração selfie, né? E a geração selfie tem essa característica interessante, onde o eu está em primeiro lugar e tudo mais é paisagem. Nossa, é verdade, padre. E aquilo me impressionou quando ele dizia, porque realmente é uma geração, somos dessa geração, em que a gente está preocupado com o ego, né? O eu a todo instante, 24 horas. E tudo mais, seja quem for, pessoas, o Bernardo que está ali, chama, é só paisagem, né? Me dói lembrar de uma história de uma mãe que também, agora não, filho, porque estou lavando a louça, agora não, não é? E simplesmente essa criança teve uma meningite, em 2 dias ela morreu. E ela se despede desse filho na UTI, dizendo, filho, você vai fechar o olho daqui uns dias e aí você vai cuidar num lugar lindo e já pedi para Nossa Senhora cuidar de você até um dia a mamãe chegar lá. Depois que passa tudo, ela escreve para uma revista do Movimento dos Focolares na Itália, dizendo que o meu filho veio me ensinar a viver plenamente o momento presente, porque se eu pudesse voltar atrás, eu não diria para ele, agora não. Então, vamos parar para ouvir, né, o pedido dos nossos filhos para, às vezes, simplesmente sentar e brincar juntos. Não é? O tempo é muito breve, né? Corre muito O depressa. tempo é muito breve. Mas temos salvação, Anderson? Eu acho que um bom exercício seria você, de fato, tentar, numa próxima conversa com o seu amigo, ao invés de ficar esperando ansiosamente o seu momento de falar, né, e vomitar as suas angústias e as suas percepções do mundo e das coisas, que você silencie, de fato o ouça e vá dando corda para ele continuar raciocinando sobre aquilo que ele está querendo te falar. Então, eu percebo em alguns diálogos assim que as pessoas estão ansiosas para que chegue a sua vez de falar, ao invés de ouvirem no momento presente aquilo que o outro está falando e tentar raciocinar sobre o que está se falando, não sobre o que eu já planejei aqui na minha cabeça de dizer. Nós falávamos sobre a justa discussão entre os casais. A discussão é um verdadeiro duelo. Quem fala antes, um falou, outro já tem que retrucar, já tem que ter a resposta pronta. E o grande segredo seria isso, né? Parar primeiro para ouvir o que o outro está querendo me dizer. Pensar sobre aquilo que o outro me disse. É mais ou menos isso, padre, que o senhor também faz? Eu acho que aí há também um exercício, sabe, Adriana e Anderson, de olhar não só um para o outro, mas propriamente de olhar para Deus. Eu acho que é só Deus que pode dar a gente essa capacidade de humildade, de se colocar no mesmo nível do outro. Porque o pecado deixou em nós, o pecado original deixou em nós, é sempre essa inclinação para a queda, para o mal, para a vaidade, né? O pecado deixou isso em nós. E a gente sempre tem aquela ideia interior de que a minha conversa, a minha fala, a minha opinião, a minha razão é melhor que a sua, melhor que a dele. Sempre há dentro de nós esse movimento, né? Já Agostinho, no século IV, Agostinho de Hipona, já identificou isso como pecado original na tradição da igreja, né? E eu acho que casamento que dá certo não é quando um olha para o outro simplesmente, mas quando os dois olham para Deus, né? Ai, que lindo, padre. Lindo. Quando os dois juntos olham para Deus, aí sim a gente vê perspectiva, futuro. Muito lindo. Eu acho que é no por aí. livro de Dom Bernardo, buscando verdadeiramente a Deus, que o senhor também eu sei que ganhou da Andréia, né? Isso mesmo. e diz assim, bem-aventurados os silenciosos, ele faz a citação, porque ouvirão a Deus. Que lindo, é verdade. Lindo, né? Na história da igreja, Adriana, a gente vai percebendo assim, nós temos muitos modelos, sabe, de escuta
que às vezes são um pouco desprezados pela cultura em geral, né? Nós temos o próprio Agostinho de Hipona. Agostinho, ele um homem que também teve uma cabeça perdida pelo mundo, né? Mas quando ele vai para a Catedral de Milão escutar Santo Ambrósio, né, que era o bispo de Milão, depois ele narra nas confissões dele, né? Tarde te amei, ó beleza tão nova e tão antiga. Tu estavas dentro de mim e eu lá fora te procurar. Nossa, que lindo. É linda essa parte. E daí por diante, tantos exemplos, né? Muito bem, mas o nosso tempo está acabando e eu preciso dar um recadinho para vocês. Sobre o Diário Espiritual 2016, que já está à venda. O Diário Espiritual 2016 está disponível para você adquirir e presentear seus amigos e familiares. Nele, além de anotar seus compromissos, você pode fazer seus exercícios espirituais e a leitura do Evangelho. Receba em casa, com conforto e segurança, seu exemplar. Basta ligar em nosso televendas ou acesse nossa loja virtual pelo site. O número e o telefone estão aí na sua telinha. Padre, realmente para mim foi um grande presente hoje poder ter o senhor aqui. Espero que o senhor venha mais vezes para a gente aprender contigo. O senhor realmente, como todos já diziam, é uma pessoa formidável, uma pessoa especial, que a gente já teve a oportunidade de estar antes juntos em alguns momentos e tem pessoas que a gente quer estar perto sempre. Obrigada mesmo, padre. Eu que agradeço o carinho, a amizade, né? E é sempre muito bom aprender, ouvir, né? Foi para mim de muito proveito estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado também, Anderson. Anderson, realmente, né, ele nos ensinou muito hoje, Muito. né? Continua instigando aí a vida da gente, fazendo com que essas suas observações virem grandes palestras, como tem sido a sua. Muito obrigada, Anderson, por ter aceito mesmo. Obrigado você pelo convite. Eu acho que para encerrar a gente poderia falar que nós temos ciência de que ouvimos mal, né? Mas o próximo passo seria então a gente vai na igreja, ouve o amigo, ouve o colega. O que essas palavras de fato nos ajudam a mudar nossa postura, nossa atitude, né? Porque apenas de diagnosticar, eu não ouço bem, não adianta de nada. Então, eu tenho que passar a treinar a minha escutatória e fazer com que o que eu ouça repercuta positivamente, né, e para o bem na minha vida. Porque o outro tem muito a nos ensinar, né? Marine, uma boa viagem de volta para a tua cidade. Obrigada por ter vindo. É sempre uma alegria ter você aqui perto também. Obrigada. E a Janaíne Pavani, que brilha sempre. Obrigada. A tua presença é linda, é essencial e presente de Deus na minha vida também, né? Agradecimento especial à Contemporânea, que cuida de mim, que me veste. E eu peço que antes da música que a Marine vai cantar, o senhor faça uma oração para nós. Claro, com prazer, com alegria. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita bondade, nós te pedimos, Senhor, ao final desse programa, que em cada casa, cada família, cada pessoa que estiver nos assistindo agora, possa ser alcançado pela Tua graça e pela Tua paz. Dá-nos o Teu Espírito Santo, Teu Espírito de sabedoria, de fortaleza, conselho, ciência. E encha-nos dessa disposição, Senhor, de escutar a cada próximo que estiver conosco, a cada irmão nessa caminhada da vida. Ouvindo os irmãos, ouvindo a Ti, nós pedimos a Tua bênção de um Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém, Padre. E se você está aí com o coração inquieto, querendo correr atrás de alguém, escuta essa voz, viu? E vai pedir perdão, vai dizer que ama. Hoje, tá? Agora é contigo. Se um dia você me chamar, eu posso estar. Qualquer lugar é meu lugar, desde que seja seu lugar. Longe assim, perto de mim, posso sentir você aqui, você aqui.